Ser rico para muita gente é ter sucesso e ter fama. É ter um carro do ano para esquecer que andou na lama, mas enquanto isso não chega, tem gente que só reclama. Se a gente olhasse em volta, tanta gente deprimida, sem teto à beira da morte, sem comida, sem dormida, talvez a gente enxergasse o quanto é rico na vida. Cada qual tem suas angústias do fardo do dia a dia, mas muitas vezes me envergonho diante da agonia de alguém que nasce, cresce, passa a vida e só conhece os pais por fotografia. Tanto pobre que se foi, doou a um rico coração. Quem não trocaria tudo que tem para ter de volta um irmão? Mas há quem tenha tudo isso e só enxerga a ambição. Olhe quem não tem as pernas, gente sem mão, sem o braço, e você se reclamando todo dia do seu cansaço. E quem tem sua cama, comidinha pronta, um trocadinho na conta, eu digo, tenha gratidão. Não importa o seu salário, pois para ser um milionário, não precisa ter milhão. Olá, bom dia a você e a toda a sua família. E é com esta bela poesia do cordelista Silmar Melo, da cidade de Sertânia, no interior pernambucano, que a gente dá início a mais uma edição do programa Notícias do Campo. E os destaques você vê agora comigo. Suspensão da carne de frango por alguns países ocasionada pela gripe aviária no Brasil beneficia mercado interno. A CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas as suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA. Produção vertical de camarões garante abastecimento interno em todo o estado de Pernambuco. O Brasil já chegou a ser líder na América do Sul. Hoje está, acredito que em segundo local, depois do Equador, que é o maior produtor. Mas a cada ano vem incrementando sua produção de 5% a 10%. Tanto em crescimento de áreas produtivas, como em crescimento de produtividade propriamente dita. E no quadro Técnicas e Manejos, a gente vai falar sobre plantas tóxicas espalhadas nas pastagens e os prejuízos aos pecuaristas que chegam a bilhões de reais a cada ano no Brasil. Elas podem estar misturadas à pastagem, e esse é um dos principais problemas e um dos fatores que levam às intoxicações. Aqui em Pernambuco, sem sombra de dúvida nenhuma, as plantas que afetam o funcionamento do coração são as mais importantes. Dentre elas, erva de rato e tingui. Esses e outros destaques a partir de agora, no programa Notícias do Campo. E o programa de hoje a gente começa falando sobre a produção de camarão em Pernambuco. O estado possui o segundo maior produtor do Brasil. A nossa equipe decidiu ir até a uma dessas fazendas de camarão, conhecer de perto como se faz essa produção. Esta fazenda, situada em Itapissuma, na região metropolitana do Recife, possui 10 hectares de extensão, com 90 viveiros voltados à carcinicultura. Ela é apenas uma das várias fazendas do Grupo Carapitanga, o segundo maior produtor de camarões do Brasil. Cada um desses tanques viveiros possui 40 mil metros quadrados, de onde são tiradas cerca de 4 toneladas do crustáceo, ao final de cada ciclo de 80 dias. De acordo com Pedro Duque, diretor técnico, a produção aqui é vertical, começando do zero até a exportação. A gente tem um ciclo totalmente fechado, então nós temos as matrizes em laboratório, produzimos os ovos, levamos para a eclosão, trazemos o alevino, que é chamado daqui de pós-larva de camarão, pequenininho, ele passa para o berçário, vai para a engorda, o abate, e ainda nós fabricamos a ração, que permite todo um processo de rastreabilidade. Então eu sei qual foi a matriz que veio o meu camarão, como foi criado o ovo, onde ele foi engordado e o que ele comeu até ser abatido para chegar no prato do consumidor. Essas caixas azuis são os tanques berçários, que comportam quase 1 milhão de alevinos, que são os camarões juvenis. Eles são trazidos para cá muito pequenos, e permanecem entre 10 e 15 dias para nutrição e adaptação. Os cuidados, desde o início, quando chega do laboratório, a gente tem que ter um certo controle na alimentação, na qualidade da água e no dia a dia, checando o animal para ver as condições, como ele se encontra em relação
a todo o processo químico, físico e biológico. No tempo certo, eles são retirados com a utilização de pulsar e colocados nesse pequeno tanque para contagem. Isso mesmo, todos os filhotinhos são contados através de um cálculo feito com esses 3 recipientes plásticos. O próximo passo é colocá-los nos grandes viveiros, onde permanecerão por 70 dias até o final do ciclo. Essa máquina de pesca facilita a captura dos camarões. Quando necessário, colaboradores também utilizam a técnica tradicional com rede. Em 17 fazendas espalhadas por 6 estados do Nordeste, a Fazenda Carapitanga chega a produzir cerca de 500 toneladas de camarões marinhos ao mês. 10% dessa produção é direcionada para a Ásia e Oriente Médio. No ano passado, o grupo produziu 7 toneladas de camarões e para este ano a expectativa é de crescimento. Nós estamos recuperando o mercado, o Brasil já chegou a ser líder na América do Sul, hoje está, acredito que em segundo local, depois do Equador, que é o maior produtor, mas a cada ano vem incrementando sua produção de 5% a 10%. Tanto em crescimento de áreas produtivas, como em crescimento de produtividade propriamente dita. Ao todo, são 2.500 hectares de área produtiva, que contam com 950 colaboradores nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí, todos na região Nordeste. 600 viveiros e 130 tanques berçários. Grande parte da produção é direcionada para o sul e sudeste do Brasil. O camarão, de fato, é uma iguaria deliciosa que pode ser preparado de várias maneiras, né? A gente vai a um breve intervalo comercial, mas antes tem a previsão do tempo para as 4 regiões do estado e veja só o que vem em seguida. Suspensão da carne de frango por alguns países ocasionada pela gripe aviária no Brasil beneficia mercado interno. A CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA. Estamos de volta com o programa Notícias do Campo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, um registro de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul impactou negativamente na exportação de carne de frango por parte de alguns países que suspenderam a compra do produto. Em contrapartida, o mercado interno aqueceu e muitos produtores brasileiros estão otimistas. O vírus da gripe aviária H5N1 volta a preocupar o Brasil. O país registrou o primeiro caso em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, o que levou à suspensão das importações de carne de frango por países como China e Argentina. Para os produtores e consumidores, o contágio não ocorre através do consumo da carne de frango ou dos ovos. Algumas medidas cautelares foram tomadas para evitar uma maior disseminação. Temos uma equipe realizando a depopulação das aves e iniciando o processo de desinfecção de todas as instalações da granja. Além das ações de vigilância nas propriedades rurais, no raio de 13 e 10 quilômetros, nós temos que trabalhar com barreiras de desinfecção também nos raios de 13 e 10, que ocorrerão na região de Monte Negro. O vírus está ativo desde 2006, identificado pela primeira vez na Ásia, na década de 90. O H5N1 é altamente contagioso entre aves. No organismo dos frangos, ele provoca sintomas respiratórios graves e alta mortalidade em pouco tempo. Esse vírus está desde 2006 ativo.
Muitos países produtores, como Estados Unidos, já tiveram problema e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. A CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA, e nesse momento nós estamos em parceria junto com o governo federal, através do Ministério da Agricultura e a indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo esse problema. O maior exportador mundial de carne de frango, o Brasil, vendeu mais de 9 bilhões de dólares no último ano. Para conter o avanço do vírus, o Ministério da Agricultura ampliou as medidas de biossegurança. Enquanto o governo tenta controlar o surto, o setor avícola enfrenta o desafio de manter sua credibilidade no mercado internacional. E o consumidor, a confiança no produto que chega à mesa. Estamos falando de um produto que representa 10 bilhões de dólares nas nossas exportações anuais e que tem, portanto, um significado muito importante para o Brasil. 14% dessa exportação vai para a China e em torno de 14% do que o Brasil exporta vem do Rio Grande do Sul. Prejuízos diversos são ocasionados ao meio ambiente devido ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Nesse cenário, os agricultores também podem ser afetados diretamente. Esse é o tema do nosso quadro Direito Agrário com o advogado André Campelo. Bom dia, amigos do agro! É sempre uma honra poder dividir esse espaço aqui com vocês, levando informações jurídicas relevantes para o seu conhecimento e aplicação na sua atividade agropecuária. 4,5 milhões de reais de multa ambiental. Você tem essa grana para pagar? Foi exatamente isso que aconteceu com a fazenda no Espírito Santo. O IBAMA embargou 500 hectares e aplicou uma multa de 4,5 milhões de reais por desmatamento ilegal na Mata Atlântica. Você, produtor rural em Pernambuco, abra os olhos. Existem 3 infrações ambientais que acontecem com muita frequência aqui no nosso estado. Primeiro, desmatamento na Mata Atlântica. Se você tem propriedade em Aldeia, Gravatá, Carpina, Pombos, Vitória de Santo Antão, Moreno, Limoeiro, saiba agora, você está em área de Mata Atlântica. Isso significa que a vegetação nativa da sua terra é protegida por lei. Se você derrubar sem autorização, a multa vem e o processo criminal vem junto. O crime de destruir uma floresta protegida pode dar de 1 a 3 anos de cadeia, sem contar com a obrigação de recuperar a área destruída. Segundo problema frequente, ocupação de APP sem licença. Margens de rios, encostas, olhos d'água. Muita gente constrói ou planta em área de preservação permanente sem saber que essa área é protegida. O resultado, multa, embargo da área e ação criminal. Terceiro problema, manejo ou queimadas irregulares. Sabe aquela queimada que fugiu do controle e atingiu a mata nativa? Ou a queimada feita sem autorização dos órgãos ambientais? É crime. Portanto, se você, produtor rural, não quer ver o seu patrimônio sob risco, nem lidar com uma multa de milhões de reais, além de um processo criminal, a hora de agir é agora. Busque consultoria jurídica especializada. A lei ambiental é complexa, mas ignorá-la custa milhões. Tenham todos um excelente domingo e uma semana abençoada. Até a próxima. A campanha de atualização do cadastro agropecuário em Pernambuco foi prorrogada até o dia 30 do mês que vem, de forma presencial, em todos os escritórios da Adagro em Pernambuco, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E agora a gente vai falar sobre o quadro Mercado, como está o preço da arroba do boi no cenário nacional.
preços de hortaliças, frutas, legumes e verduras. Você acompanha agora. A cotação da arroba do boi em São Paulo essa semana é de R$ 319. Em Minas Gerais, o valor chega a R$ 311. No Mato Grosso do Sul, a cotação é de R$ 320. No Mato Grosso, o preço é de R$ 318. Já em Pernambuco, a arroba está na casa dos R$ 322. A média nacional está em R$ 314. No Ceasa, o quilo da macaxeira está custando, em média, R$ 3,20. A unidade da alface está custando R$ 2. O quilo do tomate está saindo a R$ 3,57. O da cebola está custando R$ 4. O quilo da cenoura está saindo, em média, a R$ 4,25. E o da batata doce, R$ 4,60. Agora a gente confere os preços dos maquinários. Ofertas Casa do Agricultor. Forrageira Garten com motor de 2 cavalos em 10 vezes de R$ 163. Motobomba gasolina 7 cavalos Búfalo em 10 vezes de R$ 166. Carreta para motocultivador capacidade 500 quilos em 10 vezes de R$ 770. Preços imbatíveis e todos os implementos você encontra aqui na Casa do Agricultor. Deixar animais soltos no pasto é uma forma de dar o bem-estar aos animais. Mas os criadores devem ficar atentos com as plantas tóxicas que provocam prejuízos de bilhões a cada ano para produtores em todo o Brasil. Plantas tóxicas. Esse é o tema do nosso quadro Técnicas e Manejos. No quadro Técnicas e Manejos de hoje, a gente vai falar sobre intoxicação por plantas. Para você ter uma ideia, pouco mais de 1,5 milhão de bovinos morrem devido à intoxicação ao consumir plantas tóxicas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com Fábio Mendonça, que é doutor em Medicina Veterinária. Fábio, quais os prejuízos que as plantas tóxicas provocam nas propriedades? Veja, sem sombra de dúvida nenhuma, o maior prejuízo é a morte de animais. Mas esses animais adoecem, precisam de tratamento, os custos com os tratamentos são muito caros e também tem todo um prejuízo econômico provocado pelas medidas para evitar que essas intoxicações aconteçam. Quanto um dono de propriedade ele chega a perder quando o animal tem contato com essas plantas? Isso varia bastante, dependendo do tamanho da propriedade. Se é uma propriedade muito grande, já vimos casos em que em poucos dias, entre 2 e 5 dias, as perdas ultrapassaram R$1 milhão. No meio da vegetação, tudo verde, como identificar uma planta tóxica ali? Elas podem estar misturadas à pastagem, e esse é um dos principais problemas e um dos fatores que levam às intoxicações. Aqui em Pernambuco, sem sombra de dúvida nenhuma, as plantas que afetam o funcionamento do coração são as mais importantes. Dentre elas, erva de rato e tingui. Doutor, o senhor também escreveu um livro. Esse livro ele chega a beneficiar os proprietários, se tiverem, no caso, conhecimento desse livro? Esse livro ele fala sobre as plantas tóxicas, as intoxicações por micotoxinas e outras intoxicações na América do Sul. É uma literatura muito importante, porque ele é repleto de fotos, tanto das plantas quanto das doenças. E o conselho, a dica que o senhor dá a algum criador quando esse animal entrou em contato com a planta tóxica? Chame o auxílio de um médico veterinário competente. Primeiro, para fazer o diagnóstico, para reconhecer os sinais clínicos, para fazer o tratamento desses animais e também para evitar que esses animais adoeçam. Então, para isso, é preciso tomar as medidas de precaução. Eu conversei com o Dr. Fábio, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E como está a sua programação para este domingo? No quadro Agenda, fique sabendo as festividades de sua região, bem como os cursos online gratuitos. A cidade de Brejo da Madre de Deus completa 274 anos com uma programação especial. Vai ter celebração da Santa Missa, procissão em homenagem ao padroeiro São Felipe Neri, o tradicional corte do bolo e à noite a festa fica por conta de Rei Vaqueiro e Banda Fly.
E termina hoje a Micaçuma, o carnaval fora de época de Itapissuma. Neste domingo, no pátio Dona Irene, a festa vai ser comandada por Kiko Chicabana, Beleza Pura e Neif. O mês de junho está batendo na porta e com ele vem aí a queimadrilha na cidade de Jurema. E nos dias 6 e 7 já tem atração confirmada, com Natália Calazans e Bicho do Mato. E confere agora os shows que vão bombar na 19ª Expo Agro de Afogados da Ingazeira, que acontece de 2 a 6 de julho, no Centro Esportivo Municipal. Não dá para perder. Vão subir ao palco atrações conhecidas em todo o Brasil, como Pablo, Jorge Versilo, Flávio José e Paula Fernandes. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: alternativas alimentares na avicultura caipira, aplicação de defensivos agrícolas e aprendendo e empreendendo na vida e no negócio rural. Inscrições pelo site ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo os cursos de fertirrigação, manejo do solo com foco em sistemas integrados de produção e sistema de plantio direto. Inscrições pelo site da Embrapa é-campo.sede.embrapa.br. Lembrando que você pode mandar sua sugestão para o nosso e-mail pgmnoticiasdocampo@gmail.com. Olha, o Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo e responde por cerca de 70% da produção mundial. Para aumentar essa produção, alguns agricultores utilizam a forma de fertilização manual. E é sobre isso que a gente vai ver agora na reportagem. Ela sobe na flor de forma delicada e faz o trabalho eficiente. Armazena o néctar e leva o pólen até outra flor. Assim, a mamangava, espécie de abelha, poliniza naturalmente. Para ter uma fruta assim, grande, bonita e saborosa, é preciso fecundar a flor do maracujá. Na plantação do Júlio, ele conta com a ajuda dessa aliada, mas para aumentar a produtividade, faz também a polinização artificial. É uma etapa que requer um cuidado especial e as mãos femininas são bem-vindas. Agora a gente vai mostrar como é feita a polinização artificial da flor do maracujá. Olha como ela é linda. E a gente vai conversar com a Camila Coelho, que é nutricionista, esposa do Júlio, há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Já faz esse trabalho. Explica pra gente como é que é feita essa polinização. Um trabalho assim delicado, Delicado, né? E manual, né? Então ela tem que ser feita diariamente, todos os dias. A gente vem aqui, pega a flor. E o pólen que está aqui embaixo, a gente tem que levar até aqui. E cada pólenzinho é uma sementinha do maracujá. Porque aqui a gente tem o órgão feminino e o masculino. Então a gente tem que pegar o pólen dessa flor e levar até aqui em cima. Deixa eu fazer de novo. Esse aparelhinho acaba facilitando, né? Mas só que ela não auto-se poliniza. Então a gente pega o pólen daqui e leva para uma outra flor, como essa aqui, por exemplo. Tá vendo que a membrana tá a mais aqui acima? Aí a gente tem que trazer ela até aqui em cima também. Se o produtor não tiver esse equipamento, ele pode fazer a polinização também só com a mão? Só com a mão, pode sim. Como é que vem é feito? Aqui o mesmo processo. Ele traz o pólen aqui para cima. E sua mão fica cheia. Aí fica cheia de pólen. E aí passa. E aí acaba passando para outra flor. Eu também quis participar dessa etapa tão importante na produção. Júlio, pode me contratar. A gente tá precisando de mão de obra. Aí, tá vendo? Ó, dependendo da diária, eu venho, hein? Cada flor fica aberta por apenas algumas horas e espera ser polinizada. Se for fecundada, dias depois é possível ver o fruto, bem pequenininho. Olha que bonitinha essa fruta. Essa tem quantos dias? Esse tem 3 dias. Esse daqui tem 5, que ele está mais maiorzinho, né? Tá vendo? E esse daqui, 1 dia. Que bonitinho. Olha aqui. Agora, você é nutricionista, fala pra gente as propriedades, os benefícios do maracujá para a nossa saúde. Rico em vitamina C,
e antioxidante. Para você ter uma ideia, a gente que está comercializando a polpa de fruta, o segundo suco mais consumido é o maracujá. Ele só pede para laranja. Ai, eu adoro suco de maracujá. É muito bom, refrescante e cheio de vitaminas. Nesta propriedade do Lago Oeste, Júlio cultiva a seleção Imperador do Cerrado, que ele mesmo criou. A fruta tem baixa acidez e muita polpa. Com a polinização manual, o agricultor tem mais de 70% de fertilização das flores, enquanto a natural, as taxas são próximas a 20% e 25%. Por ano, ele produz cerca de 900 toneladas e abastece não só o mercado local. Hoje nós já mandamos maracujá para São Paulo, para Goiânia também, e nós estamos encaminhando as nossas primeiras amostras de maracujá para a França, né? Eles compram maracujá da Colômbia, uma quantidade muito grande de maracujá, e eles estão buscando um maracujá de qualidade. Então a própria Embrapa acabou nos indicando para que a gente apresentasse essa amostra. E a qualidade dessa amostra, em virtude de ser de baixa acidez, grau Brix elevado, e uma coloração diferente, mais vibrante, atraiu o interesse das pessoas lá fora, e nós queremos então em breve começar a mandar os nossos primeiros maracujá aí para a Europa. O programa Notícias do Campo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo domingo. Desde já eu quero agradecer o carinho de sua audiência e agradecer também a toda a direção aqui da Fazenda Vila Rica, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Se você quiser rever este programa ou alguma reportagem, basta acessar o nosso canal no YouTube. Obrigado, tenha um bom dia e até o próximo domingo, se Deus quiser.